Boa noite, estamos começando o programa desta quinta-feira, o programa Opinião, onde quer que você esteja. Muito boa noite, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência neste feriado de Corpus Christi. Vou pegar uma boa noite já aqui dos meus colegas, Antero Paz de Barros. Hoje tem uma lacuna aqui no meio. Por onde anda Haroldo, né? Boa noite, Igor, boa noite, professor Lorenberg. Boa noite ao professor Haroldo, onde estiver. Está aproveitando o feriado? Segundo eles, que está trabalhando. Tá brincando com os aviãozinhos. Você fazer algumas imersões pelo interior e tal. Eu acho que a imersão ao lado da família, na fazenda. Período de introspecção, né? Exatamente. Mas, boa noite ao telespectador. Hoje, desfalcados aqui do nosso querido professor Haroldo, mas vamos que vamos, a luta continua. Continua. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite, senador Antero. Boa noite, telespectador. Muito bem. E a gente começa o programa desta quinta-feira, deste feriado aqui, já com as perguntas, as participações. Você que sempre participa com a gente aqui no programa Opinião. O Rodrigo Viana, do bairro Grande Terceiro, quer saber, Antero, por que o Éder Moraes está preso há quase 30 dias e o Riva saiu antes? O Riva é inocente e o Éder culpado? É o questionamento do Rodrigo Viana. Na verdade, a prisão do Riva ela foi considerada um equívoco jurídico, uma grosseria jurídica pelo próprio ministro Toffoli, que mandou prender. Ele mandou prender e, pela lei, ele, como ministro do Supremo, não poderia ter mandado prender um deputado estadual. Então, por isso, depois de mostrado esse equívoco por parte do advogado do deputado Riva, ele acabou mandando soltar o deputado Riva. Não significa dizer que o Riva não cometeu os crimes a ele atribuídos naquela situação. Tanto cometeu que o Toffoli entendeu que os motivos eram graves o suficientes para prendê-lo, mas se esqueceu do detalhe de que ele não poderia prender um deputado estadual, que ele só poderia prender o deputado estadual em flagrante delito. E aí arrumou uma desculpa para cima do Ministério Público, de que o Ministério Público induziu a erro, dizendo que o Riva não mais era deputado, o que não é verdade. Basta ler de novo a Operação Ararat e cada um vai verificar que o Ministério Público informou corretamente que o Riva estava afastado das funções da presidência da Assembleia Legislativa, mas continuava folgadamente ocupando o mesmo gabinete, a mesma garagem, o mesmo carro, a mesma estrutura, o mesmo mando e com a vantagem de mandar sem precisar assinar. Entendeu? Essa era o que ficou muito confortável nessa situação. O Éder Moraes, tinham duas ordens de prisão do Éder Moraes. Uma do ministro Toffoli, que depois relaxou, mandou soltar, e a outra ordem de prisão em desfavor do Éder Moraes era do juiz Jefferson Schneider. O juiz Jefferson Schneider considerou que Éder Moraes solto, ele prejudica a investigação. Isso no processo penal é permitido. Então, até que as pessoas ligadas aos crimes cometidos por Éder Moraes sejam ouvidas, o juiz dificilmente vai voltar atrás. O Tribunal Regional Federal foi acionado, manteve a prisão do Éder Moraes. Ao manter a prisão do Éder Moraes, ele respalda a decisão do juiz de piso Jefferson Schneider. E agora há um novo recurso no Supremo Tribunal Federal, que ainda não avaliou se libera ou não o Éder Moraes. Se bem que o Éder pode ser solto a qualquer momento, desde que a instrução seja completada, o próprio juiz Schneider vai mandar soltar o Éder Moraes. Ele não vai ficar preso indefinidamente. Ele vai demorar para ser julgado. Depois que for julgado, a pena dele é grande. No caso, depois que o inquérito foi terminado e aí sim, o julgamento não tem mais o motivo da prisão dele. Aí é o mérito definitivo, né? Então, assim, até a sentença definitiva, ele vai poder responder em liberdade. Mas só isso. Se bem que recentemente um habeas corpus, um pedido de habeas corpus foi negado, né? Sim, mas isso pode ser negado por causa dessa afirmação nos autos de que ele está atrapalhando a investigação. E aí pega todos os telefonemas ameaçadores dele. Pega todas as chantagens que ele diz que vai fazer. Ligando para todo mundo. Ligando para todo mundo e tal, é evidente. E ele grampeado com ordem judicial, fica clara a comprovação de como que ele está agindo. Então, essas ações do Éder Moraes acabaram prejudicando a soltura dele. Eu acredito que se o Éder Moraes for julgado,
com a celeridade, com o tempo razoável da duração do processo, como está escrito no Código do Processo Civil, ele vai pegar uma cana longa. Ou ele consegue uma delação premiada, Que já tentou e não conseguiu, né? que já tentou e não conseguiu, porque já mentiu para a Polícia Federal, ou ele vai pegar uma cana brava. Os crimes atribuídos a ele são maiores do que os crimes que o Marcos Valério foi condenado. E o Marcos Valério foi condenado a 34 anos de prisão. O Éder Moraes pode ser condenado a mais de 60 anos de prisão. Então a situação dele não é nada confortável, não é nada fácil. Ele pode sair da cadeia e demorar para voltar. Mas quando voltar, ele vai pegar uma cana grande. Por exemplo, o pessoal do PT demorou para ir para a cadeia. É verdade. Sim. Ficou mais de 6 anos, 8 anos enrolando, né? Pode ser que o Éder demore esse tempo para ir para a cadeia. Mas, na hora que for julgado, dificilmente ele escapa dessa situação por tudo aquilo que se lê do que fez o Éder Moraes. Vamos aqui continuar com as perguntas. A Adiene Campos, ela manda pelo Facebook aqui, aqui os mistérios são desvendados e confrontados. É o comentário da Adiene, que mandou a sua mensagem para nós aqui, e dizendo que no programa os mistérios são desvendados e também confrontados. Interessante comentário da Adiene. Obrigado pela sua audiência, Adiene. E isso aí é um grande elogio, né? Sem dúvida nenhuma. Significa que nós não escolhemos pauta, não escolhemos tema para nossa pauta. Aliás, escolhemos a pauta, sim. Mas não recusamos as perguntas, né? Não, escolhemos que o telespectador que faz a pauta. Exatamente. No fundo, nós todos aqui somos pautados pelo telespectador. Né? O professor Haroldo, de vez em quando, não quero falar sobre isso, mas fala. Fala. Nós vamos lançar a campanha Fala Haroldo. Fala, Haroldo. Hoje ele vai ser malhado aqui. Hoje é Corpus Christi, tem que ser pegar leve. Se fosse Judas, tudo bem. Se fosse Judas, tudo bem. Tem um comentário aqui do Dr. Eduardo Maon, que ele faz um comentário do jogo da última terça-feira sobre o Brasil. Resumo da ópera. 1. O time é medíocre em relação aos demais favoritos. 2. Se Dilma comprou a Copa, falta pagar a primeira parcela. 3. Jogaram o dinheiro fora com os fogos que soltaram para nada, ainda mais depois do jogo. 4. Nunca antes na história deste país foram vendidas tantas picanhas. 5. O brasileiro não confunde mais esporte com política. Conclusão, temos que mudar os volantes e também a presidência da República. O irmão gosta de causar na internet. Mas é um bom comentário, né? Aliás, por falar no jogo da seleção brasileira, Antero, eu encontrei com o Adilson hoje, o Adilson Gonçalves, e eu fiz a seguinte pergunta para ele: qual que é a pior seleção brasileira, a de 94 ou a de 2014? Ele é favorável de que a de 1994 é a pior seleção que ele já viu, né? A de 94? A de 94. A de 94 foi campeã, não foi? Pois é, mas a seleção era muito ruim. Mas eu não acho tão ruim assim não, professor. Ganhou? Não é só o fato de ter ganho, não. Mas aí o Adilson acrescentou, Antero, de que a defesa dessa nossa seleção, a de 2014, é muito melhor do que a defesa de 1994. Quem que era a defesa de 94? Não, é melhor que a defesa de 70, que o Brasil Márcio foi Santos e tricampeão. Aldair. melhor. Márcio Santos e Aldair. Era boa defesa. Que era o titular, era o Ricardo Rocha e o Ricardo Gomes. Aí o Ricardo Gomes foi cortado, ficou o Ricardo Rocha para reserva, Sim, Aldair e mas Márcio Santos. o time de 64, Aí eu já não lembro, Antero. mais do meio do campo para frente, era Dunga e Mauro Silva, Em 94. 94. Bebeto. Dois bons volantes. E aí tinha Raí armando pela direita e Zinho armando pela esquerda. Aí o Raí saiu no primeiro Quer jogo. dizer, naquele... o Raí saiu... Aí entrou Mazinho e entrou Leonardo, Mazinho, né? Ficou Leonardo e- Não, o Leonardo era lá na ala esquerda. Na ala mesmo, esquerda, você tem razão. né? Ficava Raí e o Zinho, que eram, teoricamente, dois bons armadores. E na frente, Bebeto e Romário. O ataque era bom, os alas nossos eram bons, Jorginho e Leonardo. E branco. A dupla de zaga era boa. A dupla de zaga nossa era boa. O Dair jogou o fino da bola, né? E os dois atacantes nossos eram espetaculares. Imagine esta seleção brasileira com Bebeto e Romário. Seria uma big seleção brasileira. Nós estamos com problemas do meio de campo para frente. Verdade. Agora o Adilson acha de 94 pior que essa. Pior do que essa. Porque essa é o seguinte, eu não... Porque ele aposta na defesa
dessa compacta, nossa seleção. Né? Não, a defesa é melhor. A defesa é muito consistente. É melhor mesmo. O miolo de zaga, principalmente, né? O Thiago Silva e o Davi Luiz. O Thiago Silva, para mim, é o melhor zagueiro central do mundo. É o melhor zagueiro de área do mundo. Não é do futebol brasileiro, não. Eu tô errado ou o Davi Luiz foi pro Paris Saint-Germain também? Vai jogar juntos agora no mesmo time. Tá sabendo? Não estou sabendo. Não, eu já li isso e parece que é verdade. Davi Luiz e Thiago Silva no mesmo time. Os dois jogam muito, né? Os dois jogam muito. O Thiago Silva, pode ser também que a ida do Davi Luiz seja para liberar o Thiago Silva para o Barcelona. Também tem. O Barcelona está louco pelo Thiago Silva, que é um zagueiro de área espetacular. Pela velocidade, pela categoria, pelo senso de cobertura, pelo que conhece da posição. O Thiago é um monstro jogando bola ali. Esse miolo de zaga nosso é melhor que o miolo de zaga de 70, que por sinal era ruim. Você lembra do time de 70? Era Brito e Fontana. Exatamente. Brito e Piazza. Não foi? Brito e Piazza. Brito e Piazza. Piazza voltou para quarto zagueiro. Piazza voltou para quarto zagueiro, porque o Clodoaldo ganhou a posição no meio de campo. Então, mas aquele miolo de zaga é bem pior que esse. Agora, do meio de campo para frente, que é onde decide jogo. Eu nunca vi falar que o armador fica na ponta direita ou na ponta esquerda. Foi o que aconteceu com o Oscar, né? O posicionamento do time brasileiro está penso, está igual a mesa de sinuca. Está muito complicado. Está muito complicado e aí é uma questão tática, né, professor? Com certeza. Porque o Oscar sabe jogar pelo meio. Né? Aliás, ele tinha que colocar, no mínimo, 2 armadores na seleção brasileira. Ele pode jogar com 2 volantes, mas ele tem que ter, no mínimo, 2 armadores. Ele poderia jogar, no caso, com o Oscar e com o William? Com o Oscar e com ele. Na minha opinião, devia jogar o Oscar e o William. E saía quem do time aí? Paulinho, na minha opinião. E ficava um volante fixo. Ficava um volante e põe o Oscar para marcar. A gente viu aí o Oscar dando carrinho no jogo, tomando bola do adversário. Essa escola, essa história. O William também marca. Se pedir para marcar, marca. Se não marca, já brilhantemente zagueiros, como. E um bom volante. Esse volante do Brasil é bom também. Luiz Gustavo. Defensivamente, ele é um bom volante. Então, o Brasil precisa melhorar do meio para frente. Se melhorar do meio para frente, pode até voltar a dar esperança de ganhar a Copa. Mas se não melhorar do meio para frente, se ficar com só volante no time, porque o Paulinho, que se projetava bem, tá muito ruim o Paulinho, não estreou na Copa. Não começou a Copa. Eu sou corintiano, né? Eu acho até que devia fazer uma experiência com o Paulinho. Põe a camisa do Corinthians por baixo, aí veste a camisa da seleção. Quem sabe ele recupera aqui no futebol do Corinthians. 2 notas aqui antes do nosso intervalo. O José Francisco Rodrigues, o Chiquinho, disse que está ligado no programa, no bairro Altos da Glória. Nosso abraço comunitário. Um abraço, Chiquinho, obrigado pela sua audiência. E o Diego Ramos. Igor, pergunte para mim, por favor, ao professor Lorenberg, qual partido político ele pertence, por favor. O Diego quer saber se você está afiliado a algum partido político, professor Lorenberg. Diego Ramos. Diego Ramos, é uma boa pergunta, porque eu sou partidário da ideia de quem estuda, quem analisa, quem avalia e quem faz comentário político não deve ser filiado a partido algum, para ter um pouco mais de independência. Uma vez filiado, ele perde essa independência e começa a puxar sardinha para o lado do partido que ele é filiado. Portanto, eu não sou filiado a nenhum partido e respeito o ponto de vista de quem comenta, de quem analisa, de quem avalia o cenário político eleitoral, seja filiado. Mas a minha maneira de ver, não deve ser filiado, não. Muito bem, vou chamar rapidamente o intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos com o programa Opinião neste feriado de Corpus Christi. Onde quer que você esteja, obrigado pela sua audiência. Voltamos em instantes com o programa Opinião.